Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Mais uma tarefa que nós iniciamos, rogando esse amparo de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, e rogando também a espiritualidade que nos acompanha, principalmente nossos anjos guardiões, que estão conosco o tempo integral, o tempo todo, para que eles nos ajudem a captar melhor cada palavra que for dita aqui, para o nosso melhoramento e nossa caminhada se tornar mais leve. Hoje nossa irmã Cristina está aqui, vai falar sobre o nosso Allan Kardec, o codificador missionário, né? Vamos então fazer nossa prece e logo após eu passo a palavra para ela. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Cristina, você vai segurar? Hein? Você já está com sua água aí? Já, pode deixar. Obrigada. Bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós e que nós possamos juntos mais uma vez aqui, né, beber os ensinos da doutrina espírita. Gente, por que falar de Allan Kardec, né? Não estamos buscando endeusar uma pessoa, né? Nós sabemos que o Espiritismo não ensina isso. Mas nós precisamos compreender que é necessário conhecer Allan Kardec, entender o que é o Espiritismo, para evitar que cometamos tantos erros, né? Porque vivemos num mundo onde o materialismo ainda golpeia. E, infelizmente, as trevas também não dormem, né? Então, tem muita coisa que se diz espírita, que se publica, que se ensina. Como que eu vou saber se eu estou obtendo um ensinamento valioso? Como que eu vou saber se eu estou conhecendo aquilo que realmente orienta? Eu preciso verificar se aquilo ali está de acordo com o que Kardec ensina. Por isso é necessário conhecer o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, no mínimo. E o ideal é conhecer as outras obras básicas também, né? Mas vamos lá, vamos falar desse ser maravilhoso a quem nós tanto devemos. Allan Kardec, o codificador, né? Porque ele recebeu o ensino dos espíritos e compilou isso em livros, né? O missionário, porque ele é um missionário do Cristo, e o fundador da doutrina espírita, porque foi ele que fundou o Espiritismo e o primeiro grupo espírita, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ok? Então vamos lá. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Os seus antepassados se distinguiam muito na área da advocacia, da magistratura, no trato educacional. E ele, desde cedo, revelou uma inteligência brilhante. Era muito observador e tinha uma inclinação para as ciências e para os estudos filosóficos. Então, muito cedo, demonstrando essa maturidade espiritual. Educado dentro de severos princípios de honra, como a retidão moral, o seu pai era o Jean-Baptiste Antônio Rivail, magistrado íntegro, e a sua mãe, Jeanne-Louise Duhamel, acho que se pronuncia assim. Aos 10 anos, ele foi enviado para o Instituto de Yverdon, na Suíça, porque eles eram franceses.
Ele nasceu em Lyon, na França, e foi enviado aos 10 anos para esse instituto, que era a maior escola do mundo naquela época, é como se fosse a universidade mais famosa hoje, né? E aí ele foi para lá para aperfeiçoar os seus estudos. Quem era o diretor daquela instituição e fundador? Pestalozzi. E foi com ele que Allan Kardec se revelou um dos mais aplicados discípulos. Inclinado sempre para a solução dos problemas do ensino e do estudo da ciência e da filosofia. Observem isso, já desde o início, inclinado para os problemas do ensino, do estudo das ciências e da filosofia. Pestalozzi ensinava: o amor é o eterno fundamento da educação. Não se educa sem amor. Não se consegue transformação, ação que coopere com o outro sem amor. E isso norteou Allan Kardec para a vida inteira, desabrochando como um homem progressista e livre pensador. Chegou em Paris, gente, com 18 anos, já exercendo o magistério e produzindo seu primeiro livro, que era o curso prático e teórico de aritmética, com 18 anos. Com 15 anos, ele substituiu Pestalozzi na direção do Instituto, quando Pestalozzi viajava e precisava se ausentar. Daí nós vemos essa inteligência brilhante, notável, ok? Rivail publicou numerosos livros, então a gente citou alguns. O plano proposto para a melhoria da educação pública, a gramática francesa clássica, memória sobre a instrução pública, curso completo e teórico e prático de aritmética, manual dos exames para os títulos de capacidade, soluções dos exercícios e problemas do Tratado de Aritmética. Ok. Curso de cálculo mental. Projeto de reforma nos exames educacionais para meninas. Olha só, reforma. E tem gente que diz que Allan Kardec tinha, tinha uma visão machista. E olha, um dos livros que ele editou, produziu antes de ser Allan Kardec. Projeto para reforma dos exames dos educandários para meninas. Catecismo gramatical da língua francesa. Ditados normais dos exames. Gramática normal dos exames. Programa dos cursos usuais de física, química, astronomia e fisiologia. Por que é importante a gente citar isso? Para nós verificarmos que ele era um cientista. Era um homem dotado de várias qualidades e muitos conhecimentos. E ditados da primeira e da segunda idade. Em 1826, ele já fundou a instituição Rivail, onde ele exercia funções diretivas e educativas. E teve um notável aprimoramento das inteligências infantis e juvenis. Em 1932, ele se casa com Amélie Gabrielle Boudet. E Rivail se firmou muito alto no conceito do povo francês, pelo seu respeito, tendo a autoridade dos professores e muito distinguido como mestre da pedagogia moderna. Olhem o homem, mestre da pedagogia moderna. Os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos, Em 1854, ele encontra com o senhor Fortier, que era um magnetizador, amigo dele, e fala com ele das mesas girantes, das reuniões que estavam tendo, onde as mesas estavam se movimentando. E o Kardec não se interessou por aquilo. Por quê, gente? Nós vimos aquele homem, conhecedor de várias ciências. Para ele, um fluido magnético ou um fluido elétrico poderia explicar aquele movimento. Então, ele não se interessou e não atendeu o convite do amigo. Encontrou-se novamente com ele e escutou ele dizendo assim: olha, as mesas agora estão respondendo perguntas, Porque quando esse movimento começou,
foi a primeira fase do espiritismo. Os espíritos, então, se manifestaram no mundo inteiro, não foi só lá. Em todos os lugares do mundo estavam tendo fenômenos físicos para que pudesse chamar a atenção daquela humanidade que ainda tinha o pensamento preso, né? Que ainda não tinha aquele pensamento liberto para poder pensar diferente. Precisava se chamar a atenção dessa humanidade. E esse preparo, gente, começou muito antes com Cristo. Se nós pegarmos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver que por volta do ano de 1100, 1200, Jesus já estava chamando Elio e os seus cooperadores, os seus ministros, para organizar o desenvolvimento da navegação na Europa, para que as Américas e o Brasil pudessem ser descobertos, para trazer para o Brasil no futuro o Espiritismo. Isso por volta do ano 1100, 1200. O Brasil foi descoberto em 1500 e nós estamos agora em 1800, onde Jesus fez encarnar cientistas em todas as áreas, nas artes, na política, na ciência, na literatura. Os homens de gênio começaram a ajudar a humanidade a aprender a pensar. Veio a Revolução Francesa, o Iluminismo, né, os enciclopedistas, o século das luzes, tudo isso para quê? Para a humanidade aprender a pensar e para que o espiritismo pudesse chegar. Então, quando ele encontra com o senhor Fortier novamente, o senhor Fortier fala com ele, agora a mesa responde pergunta. Olha a resposta de Allan Kardec. Agora é outra questão. Só acreditarei quando me provarem que de uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Olha a expressão, né? O grau de seriedade deste homem. Em 1855, ele encontra com o senhor Carlotti, que lhe fala dos mesmos fenômenos. E aí ele ficou mais interessado, porque o senhor Carlotti era um homem muito sério. Não era qualquer coisa que iria convencê-lo. E ele começou a pensar, se o senhor Carlotti está levando isso a sério, tem alguma coisa ali. E aí, em 55, ele foi com o senhor Fortier na casa da senhora Roger, onde ele encontrou o senhor Patier e a senhora Plenay Masson, e foi convidado a assistir às experiências na casa dela. E foi aí que, pela primeira vez, ele presenciou o fenômeno das mesas girantes. E como que ele saiu dessa reunião? Ele saiu pensando assim, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa, como que a revelação de uma nova lei, que tomei por mim estudar a fundo. Observaram? Então, ele não se impressionou como fenômeno, ele percebeu que tinha uma lei diferente ali, que ninguém conhecia, e que ele gostaria de estudar para descobrir qual era. Numa dessas reuniões, ele conheceu a família Baldin. E essa família fez para ele o convite de assistir às reuniões em sua casa. E eles tinham como filhas, né, as médiuns, as senhoritas Baldin. E aí ele foi nessa reunião. E aí ele disse, né, compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Olhem as palavras de Allan Kardec. Ele procurou por isso a vida toda. Por quê? Porque era um missionário. Essa missão, em 12 de 6 de 1856, Rivail teve a oportunidade de conversar com o Espírito Verdade. O Espírito Verdade assistia pessoalmente a Rivail.
E aí, esse espírito atendeu a pergunta que ele fez. E ele pediu para confirmar sobre a notícia que ele recebeu de uma proposta missão que foi dada a ele e que foi revelada pela médium Aline. E o espírito, ao se dirigir ao Espírito Verdade, ele coloca: bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Dize-me, peço-te, é uma prova para o meu amor próprio? Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidade de que não disponho. Olhem a humildade desse espírito, atendido pessoalmente pelo Espírito Verdade, e dentro da sua humildade, dizendo para ele: olha, me disseram que eu tenho essa missão, mas eu não vejo o que eu possuo que possa definir essa missão. E aí, meus irmãos, nós trouxemos na íntegra algumas partes do diálogo do Espírito Verdade com Kardec, porque é de suma importância para a nossa compreensão. O Espírito Verdade diz para ele: confirmo-te o que foi dito. Não te esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Gente, isso aqui é fantástico. Porque, se vocês estudarem o Livro dos Espíritos, na parte que fala das ocupações e missões dos espíritos, vocês vão ver que quando uma missão precisa ser cumprida, Deus a confia àqueles que vão realizar. Deus não a confia àqueles que podem falir. Mesmo assim, o livre-arbítrio existe, a lei de liberdade existe, e a providência divina não obriga ninguém a nada. A não ser nos casos em que essas pessoas se prejudicam fortemente, e aí, por amor e misericórdia, a providência divina os trazem para as reencarnações compulsórias, sem que eles tenham conhecimento de que esse fato está ocorrendo, Então, vamos lá. O Espírito Verdade confirmou com ele e deixou orientação que os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Isso serve para todos, inclusive para os espíritas e principalmente para os médiuns, porque ninguém é infalível. Todos nós estamos sujeitos ao erro porque somos humanos. Então, precisamos unir as nossas mãos a outras, unir as nossas mentes a outras, para que essa união não nos deixe cair, Vamos lá. Rivael, então, perguntou para ele: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Ou seja, já que o Espírito falou que ele podia falir, ele perguntou: olha, o que pode me levar a falir? Será que é porque eu não tenho capacidade? E aí o Espírito Verdade responde: não. Mas a missão dos reformadores é prende escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Olha aí, o Espírito Verdade alertando ele sobre a tarefa rude que ele empreenderia. E que essa tarefa abalaria o mundo. O Espírito continua orientando: tens que expor a tua pessoa, suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda.
ver-te a abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por que nós destacamos esse trecho? Porque nós temos aí hoje pessoas que falam que Allan Kardec está ultrapassado, que Allan Kardec era racista, que Allan Kardec era machista. Nada disso é verdade. Quem estuda Allan Kardec e conhece Allan Kardec tem por esse homem um respeito inabalável. É um espírito escolhido pelo Cristo, como nós vamos ver. Então, se disserem para vocês alguma coisa sobre o espiritismo, olhem o que Kardec orienta e não se afastem disso. Vocês nunca vão errar. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás que sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister primeiramente agradar a Deus. Humildade, modéstia e desinteresse. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Olha a colocação. Pensem, se vocês tivessem ouvido isso do Espírito Verdade, o que vocês fariam? Sairiam correndo? Eu acho que eu corri, não é? E ele não correu, ele ficou firme. E aí nós vamos ver aqui na sequência que após esse diálogo, Rivail elevou uma prece a Deus. E concluiu essa prece dizendo: faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Lembra a gente Nossa Senhora, né? Assim são os espíritos superiores. Entregou a vida dele para Deus. 10 anos depois, Kardec registra: escrevo essa nota a 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima. E atesto que ela se realizou em todos os pontos. Atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja, o ciúme. Libelos, publicações infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Destaquei de novo. Prestem atenção, o Espírito Verdade já tinha falado disso e Kardec reafirma que isso aconteceu. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris, que é aquela instituição que ele fundou, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se constitui o foco de contínuas intrigas urdidas contra mim, por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor, e que, de fisionomia boa na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam a minha soldada, ou seja, estavam recebendo dele para ser fiel a ele, né? E que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. O Allan Kardec morreu em dificuldade financeira, porque rico e bem-sucedido, gastou tudo o que tinha em prol do espiritismo e de obras de benemerência. Porque quem estuda a vida dele vai perceber inúmeras ações no bem. Existe uma história que conta que quando relataram para ele o sofrimento que um senhor idoso estava passando
de frio e fome, Kardec chorou. Então, não só chorou, como agiu. Socorreu imediatamente aquela pessoa. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como exemplo para todas as instituições espíritas, tinha o seu socorro e obras de benemerência. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Gente, Allan Kardec não tinha repouso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho algumas imagens da residência dele. E ele chegou a se mudar para um lugar onde era, além da instituição espírita, a casa dele, embora ele tivesse outra casa. Por quê? Para ter tempo de atender as pessoas. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita recebiam por ano de 1.200 a 1.500 visitas exteriores. Isso, se a gente fizer a conta, dá mais de 100 pessoas por mês. Olhem, além de todo aquele trabalho de receber comunicação de 1.000 centros espíritas diferentes, quando a gente fala centro espírita, a gente não fala no sentido de que existia centro espírita, mas existiam grupos, pessoas que já se manifestavam mediunicamente e recebiam comunicações do mundo inteiro. E ele recebia esses ensinos de todos esses lugares. Ia estudá-los, ia observá-los como um cientista para poder ver qual a verdade que estava ali e nos trazer na codificação. Esse trabalho gigante que Allan Kardec fez. Além disso, atendendo todas essas pessoas que combatiam e que queriam também compreender melhor o Espiritismo. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças à proteção e assistência dos bons espíritos, nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa. É assim conosco, né, tarefeiros espíritas? O mesmo ardor, sem desânimo, sem querer chutar o balde, não é? Assim que a gente chega e permanece no Espiritismo. Ontem à noite, eu sempre tenho o hábito de fazer uma leitura do Evangelho antes de dormir. Então, eu estava estudando uma passagem de Marcos que falava da falta de fé, né? Daquele romano que pediu a Jesus, né, que curasse uma pessoa e pediu a Jesus para socorrer a falta de fé dele. E aí eu estava analisando isso, e a espiritualidade dizendo lá, né, Emmanuel explicando sobre o ensino, que quando está tudo bem a gente tem fé. Mas nos momentos de teste mesmo, a nossa fé se abala. A gente admite a dúvida e a gente quer fugir, quer correr. Não é assim que nós procedemos? Mas é nessas horas que nós precisamos ficar firmes na fé. Né? Por quê? A fé é um emprego da vontade. É acreditar nesse poder maior que governa o universo inteiro e que pode tudo. Como ensina as Escrituras, tudo posso naquele que me fortalece. A obra de Allan Kardec. Em 1857, ele edita o Livro dos Espíritos. Em 58, ele edita a Revista Espírita, que saía sempre, né? Em 59, o que é o Espiritismo? Em 61, Livro dos Médiuns. Em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 65, o Céu e o Inferno. E em 68, a Gênese. Essas são as obras de Kardec encarnado. Nós temos também as obras póstumas que foram escritas, né, com trabalhos dele que não chegaram a ser publicados ainda. Ok? Isso tudo, no meio de todo esse trabalho, comprometendo a saúde, esse homem incrível realizou. Nós temos nessa primeira imagem
a casa da Rua dos Mártires, número 8, em Paris, que é onde Kardec residia. E na segunda imagem, a residência de Allan Kardec na Passagem de Santana, 59, em Paris, que é onde ele se mudou, onde funcionava a Revista Espírita e a casa dele, porque ele vivia 24 horas para o Espiritismo, dormia pouquíssimas horas. Quem assistiu o filme de Kardec, lembra-se, né, do extenso trabalho que ele realizou. E nessa última foto, o dômen de Allan Kardec, que é o túmulo, né? Porque como ele escolheu passar a assinar as obras do Espiritismo como Allan Kardec, por quê? Ele não queria que a pureza dos ensinos espíritas se misturasse com aquilo que era da vida material. Porque ele já tinha ditado muitas obras, como nós vimos, eu trouxe para vocês no início. Então, ele queria que isso ficasse separado. Por isso, ele escolheu um pseudônimo de Allan Kardec, porque era o nome que ele teve numa encarnação anterior, quando ele foi um druida. E os túmulos dos druidas eram assim, edificados em pedra. E essa é a imagem do dômen de Allan Kardec, que continua todos os dias lotado de flores. É um dos monumentos mais visitados de Paris até hoje. Ok? Então, vamos lá. No livro Cartas e Crônicas, que a gente trouxe a imagem para vocês aí, tem uma lição que se chama A Indicação do Missionário, que o irmão X e Chico Xavier trouxeram para a gente, e que eu gostaria de contar para vocês, porque vale a pena, é maravilhosa. Então, nós vamos ter muitas citações nessa história. Conta-se o seguinte: logo após o Brumário foi aquele dia que Napoleão se consagrou cônsul da França, né? Então, logo após aquele dia, reuniu-se no plano espiritual, em 31 de dezembro de 1799, espíritos superiores em uma assembleia. Essa assembleia estava composta de sábios, sábios benevolentes, para marcar, gente, a entrada significativa do novo século. Então, a espiritualidade se reuniu numa grande assembleia, num evento muito importante, que era para marcar a entrada do novo século. Antigas personalidades da Roma imperial, pontífices, guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha lá estavam. Legiões de Césares, com seus estandartes, as suas bandeiras, né? Pontífices, guerreiros das Gálias, né? Falanges de batalhadores do mundo gaulês, grupos de pioneiros da evolução hispânica, múltiplos representantes das Américas, todos estavam lá. Mas não eram só os latinos que se representavam lá. Gregos ilustres, lembrando a Acrópole, israelitas famosos, lembrando o templo, deputações eslavas, germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé. Todos ali se congregavam numa vasta convocação das forças da ciência e da cultura da humanidade. Ali também estavam espíritos de velhos batalhadores do progresso, que voltariam à encarnação para auxiliar na missão. Filósofos seguiriam de perto esse trabalho, combatendo a ignorância e a miséria e preparando a nova era de fraternidade e de luz. Aquele espetáculo deslumbrante da espiritualidade superior contava também com Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fênelon,
Jordano Bruno, Tomás Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, gente, Joana d'Arc, Teresa de Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg, Dante Alighieri, heróis e paladinos da renovação da Terra. E em planos menores e menos brilhantes, estavam também aqueles que foram guilhotinados na Revolução Francesa, como Luís XVI, Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailey, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Todos eles estavam lá. Depois da palavra rápida de alguns orientadores espirituais, tocaram os clarins. Então, os clarins, uma música celestial, que a gente fica imaginando aqui que beleza deve ser, tocou naquele ambiente. E apareceu um grupo de almas cheias de sombra. Eram encarnados, que, constrangidos pela organização celeste, ou seja, por aqueles grandes espíritos, estavam chegando ali naquela reunião do plano espiritual para reafirmar os seus compromissos. À frente deles vinha Napoleão Bonaparte, ok? E ele ocupou uma radiosa poltrona que estava designada para ele lá de antemão. Recebido por diversas figuras de Roma, que logo se apressaram em oferecer, o quê? As homenagens, gente? Não é assim que os homens se comportam? E entre aqueles que o seguiram, encontravam-se respeitáveis autoridades encarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi e Pio VII. Muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Todos estavam banhados de lágrimas diante da beleza do plano espiritual. E o Napoleão, recebendo o louvor daquelas legiões que se apressaram em cumprimentá-lo, assinava com um aceno de longe, sem dar muita importância para eles. Mas imediatamente soou os clarins, com uma música mais bela ainda. E aí abriu-se uma estrada no céu, onde desceram estrelas. Então, por essa estrada de luz que se abriu diante de todos, desceram estrelas. E, quando aquelas estrelas tocaram o solo daquele plano, elas se transformaram em seres humanos. E um deles, assim que alcançou o solo e se transformou num ser humano, avultava em superioridade e beleza. Uma tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, na mão, guardava o cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Então, entre todos aqueles, um espírito mais iluminado e mais brilhante que todos os outros se apresentava ali. Musicistas invisíveis, zéfiros, passavam cantando hosanas diante daquela presença. A multidão mostrou profunda reverência, muitos se ajoelharam, e todos os vexilhões, as bandeiras se arriaram, baixaram, em sinal de respeito àquela presença. Foi aí então que Napoleão caiu em lágrimas e correu na direção daquele emissário e ajoelhou aos pés dele. E nesse instante, abre-se uma nova estrada e ouve-se uma voz que vem do plano espiritual. Enquanto isso, aquele discípulo que trazia a coroa rutilante na cabeça e o cetro dourado,
sorria com naturalidade para Napoleão e não permitiu que ele permanecesse ajoelhado diante dele. Levantou e o abraçou junto do peito. Napoleão estava eletrizado. E aí, naquela abertura que foi feita no céu, uma voz se manifesta e diz para ele o seguinte. Vamos lá. Uma voz veludosa como a ventania. E essa voz falando para ele que estava eletrizado. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência se erguerá a indefiníveis culminâncias. Estamos vendo isso, gente? Estamos, né? As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico das criaturas livres. Vimos isso? Vimos, né? A religião desatará os grilhões do pensamento. Ainda estamos vendo isso, não é verdade? Confiamos, pois, ao teu espírito a governança política e que o Senhor te abençoe. Então, eles chamaram Napoleão lá para lembrar para ele a gravidade dos compromissos para os quais ele foi preparado antes da reencarnação, que era trazer paz à França, para que a França pudesse, numa vida de paz e harmonia, receber a chegada do Espiritismo, para que o Espiritismo pudesse alcançar o mundo. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito Verdade, que era a voz que falou com ele, voltava para o céu seguido das estrelas resplandentes, aquela assembleia era dissolvida. E o apóstolo, que seria Allan Kardec, então aquele missionário com a coroa brilhante na cabeça, com o cetro dourado, onde toda a humanidade conhecida de espíritos superiores se ajoelhou em respeito e gratidão, seria Allan Kardec. E aí, quando aquela reunião se encerra, Allan Kardec carrega Napoleão no colo e o devolve ao corpo físico, porque ele estava encarnado, né? Em 3 de outubro de 1804, nasce então Allan Kardec. Aliás, nasce Allan Kardec, em Lyon. E o primeiro cônsul da República Francesa, assim que ele se viu livre da influência benéfica de Allan Kardec, volta às suas atividades imperialistas. Porque ele foi Átila, foi César, foi Alexandre e Napoleão. Ou seja, em milênios e milênios, continua nascendo e renascendo, cometendo os mesmos erros, mesmo diante de todo aquele amparo. E aí ele se proclama imperador, não é? Então aí, essa história vai terminar nos dizendo que Napoleão, convertendo as celestes concessões que lhe foram feitas em aventuras sanguinolentas, por determinação do alto, termina os seus dias recolhido na ilha, não é? E Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que será considerada em todos os quadrantes do planeta como a sublime renascença da luz para o mundo. Gente, olha que lindo essa história. E a gente vê que Allan Kardec era um dos discípulos do Cristo, que renasce como Allan Kardec. Não é qualquer um que foi Allan Kardec. Ok? E quando a gente pensa que a gente já ouviu tudo que a gente podia sobre Kardec, nós vamos ver aqui a imagem da esposa dele, Amélie Gabrielle, com quem ele se casa em 1832, que nós vamos falar dela agora. Vamos
ver aqui também Bezerra de Menezes. Por que eu trouxe Bezerra de Menezes aqui na história de Allan Kardec? Porque foi Bezerra que, em 1897, recebeu do Lemaitre, que é o sucessor de Allan Kardec, o direito de publicar e divulgar as obras espíritas. Então, foi Bezerra de Menezes que recebe no Brasil a árvore do Evangelho transportada pelo Cristo. Ok? E nós vamos ver agora esse livro que se chama Chico, a Sombra do Abacateiro, do Carlos Bacelli, onde no capítulo 37 ele conta uma reunião que o Chico fazia na Vila dos Pássaros, onde tinha aquela comunidade muito pobre, e que ele pregava o Evangelho no meio das árvores, com chuva, com sol, com frio, do jeito que fosse. O Chico não parava de pregar o Evangelho. E numa dessas reuniões, ele contou essa história que eu vou trazer para vocês agora. Allan Kardec, dentro desse trabalho incansável dele, que custou a saúde dele, que custou o repouso, né, que não deixou ele dormir, descansar, que abalou a saúde dele a ponto de levá-lo a desencarnar muito cedo, né? Allan Kardec, então, junto com os amigos espíritas, decide criar a primeira livraria espírita. Então, eles planejaram essa livraria por 3 meses, gente. E durante esses 3 meses, muitas providências foram tomadas, envolvendo despesas materiais, envolvendo também responsabilidade. Por quê? Naquela época não tinha avião, nem esses navios velozes que nós temos hoje, né? Nem os trens velozes que nós temos. Então, uma pessoa, para sair de um continente para outro, de um país para outro, levava meses viajando. Então, essa inauguração já estava prevista para acontecer daí a 5 dias. Mas Allan Kardec começou a sentir as fortes dores no peito. E aí, ele conversa com a esposa, que ele chamava carinhosamente de Dona Gabi, e que, segundo Chico conta, era 9 anos mais velha do que ele, e tinha por ele um cuidado maternal. Olha que lindo, porque a esposa é também uma mãe para o marido. A função maternal da mulher, né? Nós não estamos querendo dizer aí, gente, que vai tratar o marido como filho, como criança, não é isso. Nós queremos dizer que a função maternal da mulher se estende a tudo que ela faz, em tudo que ela atua. Então, a Dona Gabi tinha aquele cuidado. Quem assistiu o filme de Allan Kardec viu. Ela cuidava dele, agasalhava, levava uma refeição, ajudava com a correspondência. O trabalho do Espiritismo não foi realizado por Allan Kardec sozinho. A Dona Gabi, a Gabriele, ela foi indispensável e foi uma das maiores lutadoras dessa área. Então, a Dona Gabi, conversando com ele, né, sobre aquelas dores, ele fala: olha, daqui a 5 dias vamos inaugurar a livraria. E eu estou preocupado porque eu estou com dores muito fortes no peito. E ela fala com ele: mas, meu marido, eu como sua esposa, com aquele cuidado maternal, né, não posso permitir que você vá no estado em que você está. E ele fala com ela: mas, Gabi, nós precisamos ir. Por quê? Nós já convidamos, já marcamos e tem pessoas vindo de longe. Aí ela fala com ele: mas eu, como sua esposa, não posso concordar com a sua decisão, porque você não está em condições de ir. A sua saúde está muito abalada e essas dores estão muito fortes. E aí faltavam 3 dias para a inauguração da livraria. E ele volta a conversar com ela. E fala: estou preocupado, porque precisamos inaugurar a livraria daqui a 3 dias. E aí a Dona Gabi fala com ele: eu repito para você que, como sua esposa, não posso permitir que você vá. E ele: mas, Gabriele, como nós vamos fazer? As pessoas estão vindo de longe, a livraria precisa ser inaugurada. E ela fala: adie a inauguração. Mas como que eu vou adiar? Tem pessoas vindo de distâncias enormes, né? E aí a Gabriele fala com ele:
você não tem condições de ir. Como sua esposa, eu não posso concordar que você vá. Aí ele faz a pergunta para ela: e o que você faria por mim, então? Ela fala: se você não puder ir, eu vou no seu lugar, caso você piore. E aí ele pergunta para ela: e se eu desencarnar? Ela respondeu: eu vou para você. E aconteceu justamente isso. Ele desencarnou. Allan Kardec desencarna quando ele vai atender a porta para entregar a um caixeiro a encomenda de um livro. Morreu trabalhando pelo Espiritismo. Segundo Chico, vítima de um aneurisma. Então, ele cai na sala fulminado, morre na hora. E aí os velórios, de antigamente não eram como os de hoje, era de um dia para o outro, não era isso? E no dia seguinte era a inauguração da livraria espírita. O que a dona Gabi fez? Passou a noite no velório do marido, porque à noitinha começaram a chegar os amigos, para velar. E aí, quando o dia amanheceu, ela fez uma prece, pediu desculpas ao marido, ausentou-se, foi à inauguração da livraria, inaugurou a livraria, respondeu, deu autógrafos, respondeu entrevistas, atendeu a todos por mais de 2 horas. Depois voltou, velou e enterrou seu marido. Então, nós não podemos, de forma alguma, encerrar a história de Allan Kardec sem falar de Gabriele, sua esposa, que foi figura fantástica e fundamental no trabalho do Espiritismo. Não só acompanhando ele passo a passo de todo esse trabalho, como também nos trabalhos de assistência social, alimentando os necessitados, contribuindo, cuidando da proteção da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quando Kardec desencarna, além dela ter feito esse sacrifício de inaugurar a livraria naquela hora de dor, ela assume a direção da revista espírita para que aquele trabalho não fosse interrompido. E quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começa a desvirtuar as obras do Espiritismo, ela funda outra instituição, fiel aos ensinos de Allan Kardec. Então, meus irmãos, é com essa imagem que nós queremos encerrar o nosso diálogo com vocês hoje, em gratidão a esse casal fantástico, Allan Kardec e Amélie Gabriele, a quem nós tanto devemos, e que sirvam também de exemplo para nós. Caminharam juntos até o último minuto, em cooperação um com o outro como devem ser, em diálogo fraterno e amoroso como devem ser os casais, educando a infância e a juventude e os adultos por uma vida inteira, sem pensar em recompensas, perdendo a sua saúde. Amélie Gabriele continuou por muitos e muitos anos ainda, fiel ao trabalho do Espiritismo até o dia da sua morte. E contam que ela desencarnou lúcida, lendo sem a ajuda de óculos, em idade avançada, e trabalhando pela causa do Espiritismo por todo o mundo. Então, a nossa gratidão a esse espírito incrível que foi Allan Kardec, e o nosso respeito quando nós pegarmos um livro da doutrina espírita nas mãos e sabermos que pessoas dedicaram a sua vida a ponto de perdê-la para que essas obras chegassem às nossas mãos, para que esses ensinos estivessem conosco. Então eu lembro, para encerrar, a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, que para mim é a pergunta mais linda do Livro dos Espíritos, quando, no capítulo que trata das bênçãos, penas e gozos futuros, Kardec pergunta: Deus se ocupa com cada um de nós? Não é Ele muito grande e nós muito pequenos, para que cada um tenha ao seu olhar importância? Ou
Ou seja, esse universo todo, bilhões e bilhões de planetas e galáxias, vida em todo canto, Deus vai lembrar de mim, vai saber que eu estou aqui, trazendo alguma dificuldade, alguma dor, precisando dele nessa hora. Ele lembra, ele sabe quem eu sou. E a espiritualidade responde para Allan Kardec: Deus se ocupa com todos os seres que criou. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então, sim, meus irmãos, como ensina o Evangelho, qual é o pai que, se o filho pede pão, vai dar uma pedra? Então, foi Allan Kardec que nos revelou de uma forma tão profunda esse pai, que nos revelou de uma forma tão nítida os ensinos de Jesus, a quem nós tanto devemos. Então, a Allan Kardec, a nossa eterna gratidão. Que Deus o abençoe onde quer que ele esteja. Muito obrigada. Pois não, Malta, pode falar? Esse casal não teve filhos? Não. Os filhos dele foram a doutrina espírita e as suas obras. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de todos. Muito obrigada. A gente agradece nossa irmã Cristina e vamos partir para o encerramento dos nossos trabalhos. Logo após a prece, nós teremos o passe e rogamos para que todos se permaneçam em silêncio para a harmonia melhor da cabine de passe, né? O que a gente tem é só que agradecer a oportunidade da palavra, a oportunidade do estudo, para que a gente possa levar com mais confiança o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa caminhada e fazer com que ele repercuta em cada um que cruzar no nosso caminho, que a gente possa divulgar a doutrina com mais paz, com mais amor e com mais conhecimento. Vamos então agradecer. Antes eu quero agradecer a todos que participaram da nossa galinhada, né, que estava muito gostosa, e serviu para as obras da casa. Então, nosso muito obrigado. E relembrar que todos nós aqui na casa temos muitas tarefas de estudo, evangelização infanto-juvenil, infantil, temos a cozinha precisando de tarefeiros, biblioteca e muitos. Então, é um convite que eu faço a todo aquele que quiser abraçar uma tarefa aqui na casa, tá? As portas estão abertas e os braços também. Fiquem à vontade para abraçar uma tarefa. Vamos então agradecer. Ave Maria, cheia sois de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nossos pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos, que a paz caminhe com todos. Obrigado.